Olá, meus queridos, grande prazer poder mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Você que ainda não conhece aqui é o canal Pensamento Vivo, meu nome é Alexandre. Eu fui da organização Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová por quase 30 anos. E hoje eu estou aqui nesse canal trazendo diversos assuntos relacionados ao que a Bíblia ensina, relacionados também com a minha experiência enquanto membro da organização Torre de Vigia, onde eu servi como ancião, pastor, por quase 20 anos. E hoje eu estou trazendo aqui esse tema que diz respeito ao livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, um dos chamados 4 grandes profetas. A história do profeta Ezequiel, a sua biografia, se dá por volta do 6º século antes de Cristo, ou seja, lá por volta dos anos 590 até mais ou menos o período lá da libertação dos israelitas do cativeiro babilônico. Então, para contextualizar, o profeta Ezequiel, nesse momento aqui que nós vamos considerar, está em Babilônia. Ele foi um dos nobres, um dos primeiros que foram levados como cativos para a Babilônia. Então, o que estava acontecendo lá no território onde Ezequiel morava, onde ele vivia? Ele era judeu, né? Ele era lá israelita, no caso, judeu no termo genérico. Ele servia como sacerdote e na primeira leva de cativos que foram trazidos para a Babilônia, sob o comando dos imperadores de Babilônia, Nabucodonosor principalmente, eles foram cercados, Jerusalém foi cercada, houve um cerco, e eles então conseguiram capturar algumas cidades e levar diversas pessoas cativas. Dentre eles foi o profeta Ezequiel, também foram Daniel e os 3 companheiros dele, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então muitos foram levados antes da queda de Jerusalém, que se deu lá em 587, por volta de 587 a.C., muitos foram levados como cativos nas primeiras levas de prisioneiros, antes da destruição ser consumada. Então, enquanto o profeta Ezequiel estava vivendo lá em Babilônia, na área onde estavam os cativos, os judeus, o povo de Deus que foi levado como prisioneiro, o profeta Ezequiel teve então algumas visões que ele registrou no livro que é chamado de Ezequiel. E lá no território onde estavam os remanescentes, já haviam servido alguns profetas avisando sobre a idolatria que estava se dando no meio do povo de Deus, de Yahvé. Hoje nós conhecemos mais como Jeová, né? Então lá em Jerusalém, que era a capital da adoração de Deus lá do passado, naquela época, o centro da adoração estava no templo, que ficava em Jerusalém. E Ezequiel era sacerdote, servia lá também. Mas o rei que deveria representar e guiar o povo para a adoração pura, com auxílio dos profetas, como Isaías, que serviu bem antes de Ezequiel, e também Miqueias, e depois Jeremias, que estava avisando o povo sobre a vinda de Babilônia. Jeremias foi considerado traidor porque ele alertou aos reis, depois da morte do melhor rei, de um dos reis bons, como Josias, vieram reis muito ruins, como Jeoiaquim, Joaquim, Zedequias. Foram ali os últimos. E eles estavam mergulhados na idolatria e não queriam ouvir a voz dos profetas. Então, Jeremias estava lá alertando o povo que ainda estava lá em Jerusalém e também os que tinham fugido para o Egito. E os que foram levados cativos estavam lá em Babilônia e Daniel e os seus 3 amigos serviam na corte, serviam lá no palácio, como sábios, como conselheiros. E no meio do povo cativo, em Babilônia, estava o profeta Ezequiel. E aí foi nessa ocasião, no capítulo 8 aqui, que Ezequiel disse assim: E sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, que eu estava sentado na minha casa, e os anciãos de Judá estavam sentados na minha frente, quando ali caiu sobre mim a mão do soberano Senhor, Yahvé, ou Jeová, Javé. E comecei a ver, e eis uma semelhança tal como o aspecto do fogo. Da aparência dos seus quadris para baixo havia fogo, e dos seus quadris para cima havia algo do aspecto de um resplendor como o brilho de elétron. Ele estendeu então a representação de uma mão, e pegou-me por um cacho do cabelo da minha cabeça, e o Espírito carregou-me
entre a terra e os céus e levou-me a Jerusalém. Então, numa visão, o profeta Ezequiel está sendo transportado para Jerusalém. Veja, ele está em Babilônia. Aí ele teve uma visão e foi transportado para Jerusalém, para a terra dele. Nas visões de Deus, a entrada do portão interno que dá para o norte, onde está a morada do símbolo de ciúme que incita ao ciúme. Então o povo ali havia colocado alguns objetos de idolatria no meio da adoração pura, no meio da adoração verdadeira. E o profeta Ezequiel foi levado lá para ver o que estava acontecendo, talvez até para entender o porquê eles estavam sendo punidos. E aí diz assim: e eis que estava ali a glória de Deus, do Deus de Israel, igual à aparência que eu tinha visto no vale plano. E ele passou a dizer-me: filho do homem, por favor, levanta teus olhos na direção do norte. De modo que levantei meus olhos na direção do norte, e eis que havia do lado do norte, do portão do altar, este símbolo de ciúme. Este símbolo de ciúme. Uma imagem, né? Alguma imagem representativa de alguma coisa que leva ao ciúme. O que poderia levar ao ciúme? Se você for lá no livro do Êxodo, nos 10 mandamentos, nos primeiros dos mandamentos diz que deve-se adorar a Deus acima de qualquer coisa e não fazer nenhuma representação a respeito de Deus, nem uma forma de animal, nem se curvar diante delas, porque Deus exige devoção exclusiva. Então qualquer objeto de adoração que ocupa o lugar da adoração que pertence a Deus é um objeto de ciúme. E estava ali um símbolo disso. E Ezequiel estava vendo na visão dele. E ele prosseguiu dizendo, diz o versículo 6, filho do homem, estás vendo que grandes coisas detestáveis estão fazendo, as coisas que a casa de Israel está fazendo aqui, para eu ficar longe do meu santuário, e ainda verás mais grandes coisas detestáveis. Estou trazendo esse texto aqui para lembrar que hoje em dia, por exemplo, existem diversas denominações religiosas que afirmam ser cristãs. Algumas ainda têm a audácia de dizer que são a única religião verdadeira na Terra, a única organização que realmente pratica a adoração pura. No entanto, o que muitos desses membros que dizem praticar adoração pura não percebem é que eles estão também praticando idolatria, colocando seus líderes religiosos, a sua organização e o símbolo da sua organização religiosa no lugar que pertence a Deus. Não é incomum, muitas vezes, eles se referirem a Deus ou a sua organização, aos seus líderes, com a mesma terminologia. Muitas vezes eles dizem assim: devemos seguir a orientação de Jeová. Com a mesma intensidade que eles dizem, devemos seguir a orientação da nossa liderança, muitas vezes chamada de corpo governante. Devemos seguir a orientação da nossa organização. Ou seja, todos estão no mesmo nível de autoridade. Então eles colocam ali, no lugar que pertence a Deus, a Yahvé, a Jeová, pessoas ou organização, ou um símbolo que representa a mesma autoridade ou o mesmo prestígio e honra que cabe apenas ao Criador. Isso é um objeto de ciúme também, só que eles não percebem isso, não conseguem enxergar. Por quê? Porque os seus líderes religiosos conseguem, de uma forma magistral, com uma habilidade de informações, de programação linguística, chamada de programação neurolinguística, os induzir a achar que isso tudo é normal e natural. Normal e natural. E eles não enxergam. E se alguém dá algum alerta, eles rapidamente são programados pelos seus líderes a associar essa pessoa que está alertando a Satanás. É uma estratégia de bloqueio. Eles programam os seus membros a entender que qualquer pessoa que falar, que levantar qualquer questionamento contra os seus líderes, automaticamente deve ser visto como uma imagem de Satanás. E aí os membros ficam com medo, tapam os ouvidos, não querem ouvir algo que poderia os alertar, poderia os resgatar da adoração falsa para a adoração verdadeira. E aí no versículo 7 diz: consequentemente, ele me levou à entrada do pátio e comecei a ver, e eis um buraco na parede. Perceba isso. Veja que Ezequiel está aqui vendo coisas que estão sendo praticadas pelo povo de Deus. Aqui é o povo dedicado e pactuado com Deus. Pacto este feito lá no deserto por ocasião da saída do êxodo do Egito, do cativeiro do Egito, liderados por Moisés, onde eles disseram: tudo o que Jeová disse, estamos dispostos a fazer.
E aí Ezequiel está aqui tendo uma visão para entender o porquê eles estão recebendo esse tipo de tratamento da parte de Javé, de Jeová, onde Deus havia predito que se eles se voltassem contra ele, se eles praticassem a idolatria, ele não os protegeria dos inimigos que estavam dominando diversas nações. Você deve se lembrar, por exemplo, que antes de Babilônia, com Nabucodonosor fazer esse cerco aí contra Jerusalém, alguns anos antes, na época do profeta Isaías, onde o rei lá de Judá em Jerusalém era o rei Ezequias, quem dominava o cenário bélico de potência militar que dominava todos os territórios, inclusive derrotou até o Egito, era a Assíria, que estava comandada pelo imperador Senaqueribe. Você talvez se lembre que na época do rei Ezequias, Senaqueribe investiu contra o território de Israel, que estava dividido em duas partes. A parte norte, 10 tribos, dominada lá pelo reino de Israel, por reis rebeldes que não seguiam a linhagem do rei Davi. E na parte sul, na outra parte, estava o reino de Judá, que estava ali os reis descendentes de Davi. Ezequias era o rei dessa época. E ele estava lá em Jerusalém. E eram duas tribos, Judá e Benjamim, as remanescentes, onde tinha Benjamim, onde veio o primeiro rei, Saul, e Judá, de onde veio o segundo rei da tribo de Judá, Davi. Estavam lá. Quando Senaqueribe avançou contra as 10 tribos lá no norte, ele conquistou a capital, Samaria, e dominou aquele território. E levou muitos cativos, chamados samaritanos, levou para o território deles. Eles se misturaram com o povo dos assírios, misturaram sua adoração com a adoração falsa lá da Assíria, casaram-se, tiveram filhos e misturou tudo. Os samaritanos voltaram, quando eles voltaram de fato, poluídos. Quando o Senaqueribe investiu contra as duas tribos, Judá e Benjamim, o rei era fiel, Ezequias, era um rei fiel. E aí Deus os protegeu. Você deve se lembrar aquela cena do anjo, onde foi golpeado 185 mil soldados assírios e o rei teve que voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio, derrotado. Passado o tempo, os descendentes de Ezequias, veio lá, por fim, Josias foi o último dos reis bons, e depois mergulharam de fato na idolatria e não ouviram o profeta Jeremias, não ouviram outros profetas e não estavam ouvindo ali o que estava acontecendo. Por isso, Deus tirou a proteção deles, porque eles estavam mergulhados na idolatria, na profanação da adoração pura. E aí Ezequiel aqui está tendo essa visão, no versículo 7. Consequentemente, ele me levou à entrada do portão e comecei a ver, e eis um buraco na parede. Ele me disse então: filho do homem, por favor, cava através da parede. E eu fui cavando através da parede, e eis que havia uma entrada. E ele me disse mais: entra e vê as más coisas detestáveis que estão fazendo ali. De modo que entrei e comecei a ver, e eis que havia toda a representação de coisas rastejantes e de animais repugnantes, e todos os ídolos sórdios da casa de Israel esculpidos na parede em todo o redor, em todo o derredor. E 70 homens dos idosos, eram homens anciãos, homens de autoridade, da casa de Israel, com Jaazanias, filhos de Safã, de pé entre eles, estavam parados diante deles, cada um com o seu incensário na mão, e ascendia o perfume da nuvem de incenso. E ele passou a dizer-me: viste, ó filho do homem, o que os idosos da casa de Israel estão fazendo na escuridão, cada um nos quartos internos da sua peça de exibição? Pois estão dizendo: Jeová não nos vê, Jeová deixou o país. Quantos desses hoje em dia, homens de autoridade, pastores, anciãos, superintendentes de circuito, praticam toda sorte de coisas detestáveis, já que ninguém está vendo? Alguns ainda criam perfis, canais, para desobedecer o que eles chamam da adoração pura. Eu pertenço à única organização verdadeira, mas escondidos nos quartos internos, na escuridão, eles se transvestem de outros perfis e começam a atacar as pessoas, mentindo sobre a sua pureza,
a sua devoção piedosa falsa e hipócrita, enquanto praticam idolatria aos seus líderes religiosos, à sua organização religiosa, aos símbolos das suas adorações impuras, chamadas de adoração verdadeira. É muito fácil você dizer que está adorando a Jeová. Lembrando o que aconteceu, aquele episódio que aconteceu envolvendo o irmão de Moisés, Arão, quando construiu o bezerro, quando ele confeccionou um bezerro de ouro e disse: amanhã haverá uma festividade para Jeová. Veja, ele não disse uma festividade para o bezerro de ouro. Assim como hoje, eles não dizem: não, nós não estamos adorando a organização, estamos adorando a Jeová. Não estamos adorando nossos líderes religiosos, estamos adorando a Jeová. Não estamos construindo estúdios de vídeos e construindo prédios para serem vendidos, para enriquecer os cofres da nossa organização. Estamos fazendo para Jeová. Da mesma forma que eles lá cantaram e festejaram para o bezerro, eles disseram: estamos fazendo para Jeová. É muito fácil, são só palavras, mas o que conta são as ações, as motivações. Achando que não seriam pegos, não seriam vistos, dizendo: Jeová não nos vê, Jeová deixou o país, Jeová não está mais tomando conta de nós, ou ele não vai tomar nenhuma medida. Não vai tomar nenhuma medida. É o que eles fazem. Por exemplo, quando são os pecados dos seus líderes religiosos, eles dizem assim: se for para julgar, se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, lá no futuro Jeová julga. Lá no futuro, deixa nas mãos de Jeová. É como se ele estivesse dizendo assim: Jeová não está ligando para isso não. Lá no futuro ele faz alguma coisa. Hoje em dia, deixa eles praticar o que eles quiserem. Mas não parou por aí não. No 13 diz: e ele continua a dizer-me: ainda verás mais grandes coisas detestáveis que estão fazendo. Ele me levou então à entrada do portão da casa de Jeová, que dá para o norte. E eis que havia ali mulheres sentadas, chorando o deus Tamuz. Chorando ao deus Tamuz, que tinha um símbolo de T, ou parecido com o símbolo de uma cruz, né, um T maiúsculo. As mulheres adorando ao deus Tamuz, em oposição à adoração verdadeira. Ao invés de adorar a Deus, ao Deus verdadeiro, eles adoravam a outros deuses, atribuíam a eles o que eles conseguiam. Por exemplo, Baal, Tamuz, dentre outros, eram considerados deuses da fertilidade, deuses das plantações, das colheitas, das chuvas, dos bons tempos. Então, quando alguma coisa acontecia de bom, em vez deles agradecer a Deus pelo que aconteceu, ao Deus verdadeiro, a Yahvé, eles agradeciam a esses deuses. Não diferente de muitos membros idólatras de organizações religiosas que dizem: a minha organização fez isso por mim. Quando, na verdade, deveria agradecer a quem? Ao Criador. Se não fosse o meu corpo governante, eu agradeço muito ao corpo governante. Atribuem feitos, as realizações da minha organização. E esquecem do dono que os comprou. Mas não para aí não. Vem aqui no versículo 15 que diz: e ele me disse mais: viste isso, ó filho do homem, ainda verás mais grandes coisas detestáveis, piores do que estas. Levou-me, pois, ao pátio interno da casa de Jeová, e eis a entrada do templo de Jeová, entre o pórtico e o altar. Havia cerca de 25 homens com as suas costas viradas para o templo de Jeová, e suas faces viradas para o leste. E eles se curvavam para o leste, para o sol. Imagine quão repugnante para Deus era isso. Talvez você se lembre quando o rei Salomão fez a oração de dedicação ao templo. E ele disse que qualquer pessoa que fizesse suas orações voltados para cá, para o templo, que Deus deveria ouvir suas orações. O profeta Daniel, naquele teste que foi feito, a armadilha que os sátrapas e outros líderes lá ciumentos fizeram contra Daniel para o pegar e ele ser lançado na cova dos leões, disseram que não deveria ser feito nenhuma oração a nenhum deus a não ser ao rei Dario, a persa, Medo-Persa, que havia derrotado Babilônia. Mais para frente, isso vai acontecer na história aqui de Ezequiel, mas contemporâneo de Daniel. Mais para frente vai acontecer isso, quando os medos persas, liderados por Ciro, derrotam então Babilônia, com, na época, Belsazar, que vai estar sendo o rei, o imperador,
no lugar de Nabucodonosor lá, dos seus antepassados, e quem toma o domínio ali, Ciro, deixa então Dario no lugar dele tomando conta. E o profeta Daniel ainda está lá, mas já idoso. E Daniel então não ouve essa ordem, só orar para o rei Dario. Eu vou orar ao meu Deus. E ele se curvava como de costume 3 vezes em direção a Jerusalém. Era um hábito dos judeus fazerem isso. Mas aqui para mostrar o seu repúdio, o quanto eles estavam virando as costas para Jeová, para Javé, Yavé, para o Criador, eles viravam as costas para o templo numa demonstração evidente de repúdio à adoração verdadeira e se voltavam para o sol, para adorar a criação e não o Criador. Essa aqui era uma evidência de repúdio. Talvez você veja coisas semelhantes a isso, por exemplo, na celebração da ceia do Senhor. Jesus disse que todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. Eu ressuscitarei no último dia. Ou talvez jamais morrerá. Jesus disse, ou ainda que morra, viverá outra vez. Mas quem não come da minha carne nem bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem comunhão comigo. Para simbolizar isso, Jesus, na última noite dele, antes do julgamento, fez uma ceia especial depois da Páscoa com seus discípulos, que depois replicaram para os outros que começaram a fazer também. Uma simbologia de comunhão com Cristo, representando o comer da sua carne e beber do seu sangue. Ou seja, está se alimentando do sacrifício propiciatório de Jesus que salva vidas. Onde Jesus mesmo disse que ele é o pão do céu que dá vida, ele é a água da vida. E Jesus disse, comam, partindo o pão, ele disse, comam, bebam, façam isso em memória de mim. Para mostrar repúdio por isso, líderes religiosos hipócritas que se colocam no lugar que pertence a Deus, assim como o sol aqui estava sendo representado, eles dizem, não façam isso, passe de mão em mão. Quando vem a bandeja com pão, passa como se tivesse assim, eu não quero comunhão com Cristo. Vem a taça, passa de mão em mão e depois, no final de tudo, joga no lixo. Essa é uma demonstração simbólica, assim como virar as costas para o templo, é uma demonstração simbólica de repúdio àquilo que é mais sagrado. Comunhão com Cristo que salva vidas. E aqui eles estavam demonstrando isso, virando as costas para o templo e se voltando para o sol e se curvando. Quão perigoso é isso? E quão desamoroso para com o Criador. E aí aqui no versículo 17 diz, ele prosseguiu dizendo-me, viste isso, ó filho do homem? É coisa tão trivial para a casa de Judá fazer estas coisas detestáveis que fizeram aqui, que eles tenham de encher o país de violência e que me devam ofender de novo, e eis que estendem um rebento ao meu nariz, uma representação do órgão genital masculino, um falo, um símbolo fálico, muito usado em religiões, digamos assim, ocultistas, satânicas, ou outras, orientais. Por exemplo, lá no hindu, existe um símbolo fálico que representa o órgão genital de Shiva. É um falo, um rebento levantado. E muitos lá no passado, nas idolatrias em Canaã, os cananeus, dentre outros, que faziam oferendas a Moloque, a Baal e outros, eles praticavam relações sexuais, orgias sexuais, em volta de um símbolo fálico ou de um símbolo que representa o órgão genital feminino ou órgão genital masculino para os seus deuses da fertilidade. Jeová diz então aqui, o Criador, será que isso é algo tão pequeno, enchendo o país de violência? Hoje em dia organizações religiosas fazem isso. Aí talvez eles digam, não, mas a gente não vai para a guerra, a gente não pega em armas, mas ensina os pais a desprezar seus filhos, ensina os filhos a desprezar seus pais. Ensina os parentes a nem sequer atender o telefone do seu filho só porque ele não é mais idólatra daquela liderança religiosa, só porque ele não quer mais se curvar àqueles líderes religiosos daquela organização específica. Eu não quero mais ser membro dessa organização, aí meus parentes são incentivados a virar a cara para mim. Os membros da organização são incentivados a nem sequer dizer um oi para a pessoa que saiu. Isso é um ato de violência psicológica e terror psicológico, levando à morte social, fazendo até com que muitos, como temos diversas experiências,
trouxessem mortes literais, causassem danos a si mesmos, porque não aguentaram o abandono familiar, o abandono social. Todo o seu meio de vida, todo o seu vínculo, toda a sua existência foi cultivada naquela organização. E aí a pessoa descobre que ali é uma farsa, ou decide sair dali por qualquer motivo que seja, ela é desprezada. Essa é uma violência que não tem cura. Foi dito aqui, ó. Será que é coisa tão pequena, essas coisas detestáveis, que ainda venham encher o meu país de violência? E aí ele continua dizendo, no 18, e eu mesmo também agirei em furor, meu olho não terá dó, nem terei compaixão, e certamente clamarão os meus ouvidos em alta voz, mas eu não os ouvirei. E foi de fato o que aconteceu. Mais para frente, o cerco apertou, e Jerusalém caiu em 587 para o Império Babilônico, e sofreu a desolação. A Bíblia fala também que muitos que abandonaram a adoração verdadeira, que repudiaram o verdadeiro Cristo, o nosso Salvador, e que continuam repudiando em troca de servir a homens, com a desculpa de que estão servindo a Deus, ou seja, se curvam diante do bezerro, dizendo que se curvam diante de Jeová, o julgamento virá em breve. É o que a Bíblia ensina. E eu pergunto para você, de que lado você estará? De qual lado você estará? Daquela adoração que diz ser a única verdadeira, mas que se curva um objeto de adoração falsa, ou a adoração verdadeira ao verdadeiro Deus, seguindo apenas o único caminho para a salvação, que é Cristo? A decisão é sua. Eu espero que você faça a escolha melhor. Foi um grande prazer. Aguardemos então agora os nossos próximos vídeos. Até lá!